Porém, hoje gostaríamos apenas ser o meio para Deus falar ao meu e ao seu coração. Do coração de Deus para o nosso coração. O tema hoje novamente é Homem segundo o coração de Deus. Com base em Atos dos Apóstolos, capítulo 13, o versículo 22. Antes de lermos o texto, deixe-lhe reafirmar que a importância de termos a palavra de Deus em nosso coração é muito importante. É muito fundamental. Ela é como um antídoto, uma vacina contra o próprio pecado. Você sabia? Senão vamos ver. Salmo de número 119, o versículo 9, 10 e o versículo 11. No versículo 9, o salmista pergunta: como um jovem, ou como o jovem, pode manter puro o seu caminho, ou a sua vida? E ele mesmo então dá a resposta: observando-a, conforme a tua palavra. E no versículo 11, escondi a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Então a Bíblia, no coração, ela é como uma vacina contra o pecado, assim como nós nos vacinamos contra essas epidemias que estão por aí. A Bíblia poderia ser considerada como a vacina contra o pecado que quer habitar em nosso coração, quer nos derrotar. Muito bem, vamos para o texto. E tendo deposto a este, e vocês lembram que ele tem nome, Saul, o primeiro rei, ele foi impeached, ele foi deposto por Deus mesmo, porque não obedeceu à palavra de Deus. E tendo deposto a este, levantou-lhes como rei a Davi, ao qual também, dando testemunho, disse: achei a Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. Hoje nós queremos iniciar um novo capítulo, evidenciando, descobrindo alguns segredos, porque Deus vê em Davi o homem segundo o seu coração. Então a primeira recomendação que eu quero fazer é que vejamos esse Davi através da ótica de Deus, através dos olhos de Deus, e não através dos nossos olhos. E quando falei olhos, coloquei a mão aqui. Então, deixa eu já explicar. Quando nós dizemos, eu vi isto, eu vi aquilo, não é toda a verdade. Porque os nossos olhos são apenas receptores de imagens. Como espelhos recebem imagens e as transferem para a alma, o coração. E aí damos imagem e conceito àquilo que recebemos através dos olhos. E damos o conceito àquilo conforme a situação do nosso coração. Interessante. Você nunca reparou que algumas pessoas ficam admirando certa flor e outros não veem nenhuma graça? É o coração que enxerga. E Jesus mesmo diz que os olhos são a luz do nosso coração. Então, conforme a situação do coração, enxergamos. Se o nosso coração está impuro, enxergaremos tudo manchado. Se olharmos para Davi com o nosso coração, com a nossa ótica, através de nosso coração, vamos ver um Davi que cometeu adultério com Betseba, um Davi criminoso, colocou Urias na linha de frente, na batalha,
como o propósito de ele morrer, e de fato morreu, talvez para queimar um arquivo. Esse Davi, vamos ver, mas precisamos ver o novo Davi através dos olhos de Deus. E nós, através do transcorrer dessa série, vamos descobrir detalhes muito importantes de como chegar até lá para sermos a nova criatura. Sermos vistos por Deus, o homem e a mulher, segundo o seu coração. Segundo o seu coração. E já aproveito de recontar uma história que eu acabei de ouvir, ouvindo um programa Mundo Infantil que a minha esposa produz para crianças. Uma professora da escola dominical estava contando uma lição para as crianças, dizendo que Deus tudo vê, Deus tudo sabe, conhece inclusive os nossos pensamentos. Aliás, isso também abordamos em uma de nossas mensagens, você lembra? E o menino disse, mas professora, tem uma coisa que Deus não vê. E a professora ficou curiosa, mas o que Deus não vê? E ele disse, o pecado perdoado e lavado pelo sangue de Jesus Cristo, ele não vê mais. E é verdade, meu amigo. É verdade, meu amigo. No momento que nascemos de novo, somos novas criaturas. E Paulo diz, em 1 Coríntios capítulo 5, versículo 17, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas velhas todas passaram, eis que tudo se fez novo. E nós precisamos aprender a ver com esta ótica da nova criação, do novo nascimento, do perdão. O ser humano, inclusive a nós. Quanto pessimismo a respeito de nós mesmos. Quanto negativismo. Quanta falta de confiança em nós mesmos. Eu não posso, eu não quero. Mas através de eu não quero, sempre tem eu não posso, não sou capaz. Nós não cremos em nós mesmos. Nossa autoestima está baixa demais. Porque enxergamos a nós mesmos através do filtro contaminado com o pecado. E precisamos trabalhar nisso. O novo Davi. O primeiro segredo. Por que ele é chamado e visto por Deus, o homem segundo o meu coração, está bem explícito aqui no versículo. E você mesmo descobriu. Porque ele fará toda a minha vontade. Fazer a vontade de Deus é um requisito vital e fundamental no coração de Deus para o nosso coração. E é óbvio, se nós somos filhos e Ele papai, não só devemos, mas queremos fazer a sua vontade. E para tanto precisamos descobrir e estar certos e cientes qual é a vontade de Deus para a nossa vida. E por isto, o apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2, faz esta colocação. Rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresenteis os vossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E no versículo 2 ele diz, e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação de vossa mente, para que saibais qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Naturalmente esse tema, boa, agradável e perfeita vontade de Deus, é muito vasto, muito profundo. Portanto, eu quero destacar uma dessas vontades que julgamos a priori uma das mais importantes, a salvação de todos os homens. Veja o que diz o apóstolo Paulo em 1 Timóteo capítulo 2, versículo 1 ao versículo 4. Justamente
Paulo preocupado com este desejo, esta vontade de Deus para a minha e para a sua vida. Escute bem. Exorto, pois, antes de tudo, que façam súplicas, orações intercessórias, ação de graças por todos os homens, pelos reis e por todos os que exercem autoridade, para que tenhamos uma vida tranquila e sossegada, em toda piedade e honestidade. O versículo 3. Pois isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador. E agora o versículo clave, o principal aqui. O versículo 4. O qual deseja, isto é, Deus deseja, que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Aqui está o grande desejo, o que está no coração de Deus para todos nós, para todos os seres humanos, a salvação de todos os homens. Começando lá de cima, pelos reis, contextualizando para a nossa política, para a nossa situação de hoje, orem, intercedam pelo presidente da República e por todo o Congresso Nacional, para que tenhamos uma vida tranquila e sossegada, em toda piedade e honestidade. Você percebe que tudo isso está faltando? Não temos nenhuma tranquilidade, nem de dia nem de noite. O brasileiro, conforme estatísticas, é o ser humano preso pelas próprias circunstâncias em sua própria casa. Quando pessoas de fora visitam o Brasil, eles ficam assombrados de ver tantos cachorros e tantos muros altos e tantas cercas elétricas em torno das casas. Isso não existe em outros países. Nós somos testemunha disso. Tem países que nem muro não tem. Nós somos pessoas vítimas da intranquilidade, do medo e piedade, amor ao próximo e honestidade. Quanta falta nos faz, não é verdade? E precisamos interceder, porque essas coisas devem começar lá em cima e vir para baixo, não de baixo para cima. Orem pelos reis e por aqueles que exercem autoridade. Mas o tema-chave nosso, o desejo de Deus, é a salvação de todo o ser humano, de todos os homens. Ele quer salvar-me a mim, como já me salvou, a ti. Eu espero que você já pode dar este testemunho também, do passado e do presente. Não sei se você já percebeu, e é bom fazermos esta colocação. A Bíblia, a palavra de Deus, desde o princípio, através dela, sempre nos apresenta dois mundos. E eu digo isto tendo como ponto de partida a pergunta, mas salvos do quê? Por que e para que precisamos ser salvos? Salvos do quê? Muito bem. Os dois mundos. Desde Gênesis, o jardim, e o homem expulso dele, fora do jardim. Céu, inferno. Luz, trevas. Vida eterna, condenação eterna. O homem com Cristo e o homem sem Cristo. Salvação eterna e perdição eterna. Sempre esses dois mundos. Então, salvação do quê? Do mundo perdido, da situação de perdido,
para a situação de salvo em Jesus Cristo. Da insegurança para uma vida de certeza absoluta de que Deus vive em nós, somos dele e vivemos para ele. Todo ser humano, sem exceção, sem privilégios ou independente de qualquer situação ou classe social ou racial, todo o ser humano nasce no pecado. Romanos 3, 23, escute bem. Porque todos pecaram e estão destituídos, isto é, desligados da glória de Deus. E isso aconteceu lá no Jardim do Éden, quando o homem pecou, desobedeceu e foi expulso do jardim, fora da presença de Deus. Houve uma ruptura. E você lembra quando ainda o homem no jardim, Deus disse: do fruto dessa árvore você não pode comer, porque no dia em que você dela comer, certamente morrerás. Ele comeu, morreu espiritualmente. Separação de Deus. Romanos 6 e o versículo 23 exatamente ratifica esta verdade. Porque o salário do pecado é a morte. E nessa situação nós nascemos sem Deus, sem esperança e sem salvação. Somos desligados. Eu justamente passei perto de uma árvore ontem e quebrei este ramo. Já está aí na cara. Desligado do tronco, sem a seiva, sem a fonte da vida, ele começa a murchar. Assim também nós. O pecado nos desligou de Deus. Morremos. Estamos aí apenas para o fogo eterno, como diz a Bíblia, a palavra de Deus. E daí vem a palavra religião, que nós não entendemos muito bem. O conceito da palavra religião é exatamente um estilo de vida. A minha religião, aquela religião, e inclusive se diz muito por aí, e tem uma verdade nisso, que as grandes guerras, os grandes conflitos mundiais tiveram a sua origem na religião, nas diferenças religiosas, e é um fato. Mas é uma má interpretação da palavra religião. Ela vem do latim e significa religare, ligar outra vez. Exatamente o que dissemos, fomos desligados de Deus. O pecado nos separou, nos cortou, nos desligou. E religare é ligar outra vez. Porque o pecado desligou, a religião liga outra vez. Reconectado, retorno, de volta à vida para produzir frutos. E isto só Jesus pode fazer. Por isto, eu não li o versículo 5 desse mesmo contexto de 1 Timóteo capítulo 2, versículo 1 a 4. O versículo 5 diz: porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. E João 14, versículo 6, ainda é mais enfático, palavras que saíram da própria boca de Jesus, o nosso Salvador. Disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus, ele é o único meio, o único caminho. Salvação, portanto, e a concretização desse pensamento de Deus, a salvação do homem, tem a ver com Jesus Cristo, a nossa fé nele. Você lembra de Paulo e Silas? Por amor à verdade, por amor à pregação do Evangelho, por amor a uma vida íntegra, sem compacto com a sujeira da sociedade e da política, foram lançados na prisão.
Isso está em Atos dos Apóstolos, capítulo 16. E Deus, por causa do louvor desses dois homens, porque à meia-noite eles estavam cantando, oxalá que você, não sei onde que você está, mas que brote em teu coração esse momento, aquele louvor, aquela adoração a Deus que move até alicerces. A prisão se abriu, os cadeados arrebentaram, e Paulo e Silas estavam aí. E o carcereiro, conforme a lei romana, responsável pelo preso, se um deles escapasse, ele morreria. Entra em pânico. E Paulo e Silas dizem, não, cuidado, não te faças nada, porque nós estamos aqui. E ele faz uma pergunta. Quem motivou essa pergunta, senão o Espírito Santo de Deus tocando na vida do homem? O que eu devo fazer para ser salvo? E Paulo dá a resposta de Deus para o teu coração também. Crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Meu amigo, não existe outro meio, outra maneira, senão crer em Jesus Cristo e ser salvo. Quem não crer já está condenado. Quem crer será salvo. Ou é salvo, diz a Bíblia, a palavra de Deus. E ainda em João 3, versículo 36 diz, quem tem o Filho de Deus tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não verá a vida. Mas sobre ele permanece a ira de Deus. O que é a ira? A condenação de Deus. Deus não tolera o pecado. Por isso lhe mandou Jesus Cristo para redimir, para comprar, para resgatar, para dar vida, para religar o homem com Deus. Para concluir, eu gostaria de concluir com 2 versículos que estão no Evangelho de João. Capítulo 1, versículo 11 e 12. O versículo 11 diz que ele veio para os seus, e os seus não o receberam. Falando do povo de Israel. Razão por quê? Eles crucificaram o Filho de Deus. Razão por que eles foram destruídos. A própria cidade de Jerusalém no ano 70 foi destruída e eles dispersos em todo o mundo. E como se isso não bastasse, enquanto Jesus estava na cruz e eles crucificando, amaldiçando, vituperando o Filho de Deus, o Santo de Deus, pregando ele na cruz, eles disseram que o sangue dele venha sobre nós e sobre os nossos filhos. Na Segunda Guerra Mundial, mais de 6 milhões de judeus foram mortos. É verdade que Hitler foi um carrasco, mas eles estavam pagando, eles estavam colhendo o que semearam. Tem um texto na Bíblia, a palavra de Deus, que diz, tudo o que o homem semear, isto ele ceifará. Texto muito sério. Eles não aceitaram o Filho de Deus. E o versículo 12, que eu quero que fique em teu coração. Mas a todos quantos o receberem, aos que creem em seu nome, isso é, no nome de Jesus, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então é preciso abraçar pela fé, é preciso aceitar, é preciso convidar o Salvador Jesus Cristo para que aconteça essa reconexão, este religar, esta religião, este ligar outra vez a minha vida perdida com a fonte da vida eterna, que é Jesus Cristo, o nosso Salvador. Pai querido, nós te louvamos por esta mensagem que uma vez mais toca fundo em nosso coração e nos leva para uma decisão. Ou permanecermos na morte separados, ou sermos religados por Ti através da nossa fé
e nossa aceitação. Toca nesta vida agora, Senhor, para que haja, para que aconteça este milagre transformador para a Tua glória. Em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado e até o nosso próximo encontro com mais um tema. Homem segundo o coração de Deus.